Vamos embora, último ponto, hein? Deixa eu abrir a tela. Ai, eu abri o WhatsApp para te mandar o trem e tá aqui o povo falando. Ai, sim. Bora, Lore, vambora. Só mais um pouquinho. Vamos. Partiu. Ó, tá vendo, né? Tá vendo? Lore? Tá, acho que você tá vendo. Vai, qualquer coisa vai falando no chat aí que eu vou vendo. Beleza. Então, a gente falou de neuro, a gente falou de hemodinâmico, e agora a gente vai falar de droga vasoativa rapidinho, só para pincelar. Você já sabe, você está trabalhando há 9 anos em UTI que você falou agora, então você já sabe. Precisa estar identificado, estar em bomba de infusão, saber cálculo da dose, validade da solução, todas as incompatibilidades e as vias possíveis. Algumas podem ser em via periférica, outras não, algumas são fotossensíveis, outras não. Então, isso tudo você tem que estar bem alinhado com a sua equipe, tá? Manejo de sangramento, então isso aqui é muito urgente, né? Como eu falei para vocês, no pré-operatório tem vários pontos que a gente precisa analisar. O uso de anticoagulantes, né? O que esse paciente tem de prévio, se ele tem alguma doença, como é que fala? Alguma trombofilia, alguma hemofilia. Então, todos esses fatores, às vezes esse paciente já é anticoagulado, mas precisa ir para cirurgia de urgência. Então, isso pode contribuir para um sangramento muito maior no intraoperatório. Uso crônico de corticoides, discrasias sanguíneas, hepatopatia, cirurgia prévia, idade avançada, insuficiência renal, pacientes em infecção atual. Tudo isso pode contribuir para um sangramento, tá? E no intraoperatório, redução dos fatores de coagulação, fibrinólise, reversão inadequada da heparinização, uso excessivo da protamina, trombocitopenia, má técnica cirúrgica, todos esses são os fatores que podem acabar contribuindo para o paciente sangrar. Então, a gente precisa, mais uma vez, daquela avaliação rigorosa do débito dos drenos, aspecto, como esse dreno está funcionando, se está adequado, tudo isso, tá? Controle dos exames laboratoriais, por isso a gasometria no tempo zero, que você vai ver lá na gaso o HB do paciente. E aí, já no POI, você colhe coagulograma, colhe hemograma, que aí você consegue ver hemoglobina, plaqueta. Então, tudo isso precisa ser analisado no tempo zero, tá? E como eu falei mais uma vez, atenção para a normotermia e equilíbrio metabólico, que também contribuem diretamente para esse sangramento. E quando é que esse paciente vai para a reabordagem? Se ele sangra mais de 200 ml por hora, nas primeiras 4 a 6 horas, se ele sangra mais que 1,5 litro em 12 horas, se ele tem aumento súbito no débito dos drenos, ou se ele tem suspeita clínica de sangramento, de tamponamento cardíaco, tá? Se ele tem um derrame pericárdico importante, ele já pode ser reavaliado sem mesmo ter tamponado, tá? Isso é uma indicação de reabordagem, não necessariamente esse paciente vai voltar para o centro cirúrgico nesses contextos, né? A questão da extubação, a gente já sabe que é importante extubar rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem que extubar esse paciente de maneira segura. Então, a ideia é que ele seja extubado de 4 a 6 horas após o ato cirúrgico, dependendo das condições em que ele fique nessas primeiras horas, tá? E também do outro contexto, por exemplo, se você estiver sangrando muito, mesmo que a troca esteja boa, a gente vai segurar um pouquinho essa ventilação mecânica, porque pode ser que ele precise voltar para o centro cirúrgico. Então, é uma avaliação bem dinâmica, né? Então, e multifatorial. Então, a gente precisa ficar de olho. Avaliar a posição desse tubo, analisar a gasometria arterial, entender como está a troca desse paciente, a relação desse paciente e o exame físico, né? Então, eu já falei isso aqui no comecinho da aula, né? Sobre a questão dos prejuízos da ventilação mecânica. A questão da sobrecarga hídrica vai interferir diretamente na congestão pulmonar, então precisamos ficar atentos. Por isso que é muito legal, Lore, aquela avaliação do volume view para permeabilidade
o índice de permeabilidade pulmonar e também a água extravascular pulmonar. Mas se a gente não tiver, vale a pena a gente fazer. Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Meu Deus, estava aqui na minha cabeça agora. A avaliação do VVS, estava aqui e fugiu. Que é aquela variação de um volume sistólico que eu te falei, né? Isso nos ajuda a entender um pouquinho para onde esse paciente está caminhando, se ele está indo mais para um volume sistólico de tanque cheio ou um volume sistólico mais seco, né? Então a gente associa isso com a clínica, dá uma olhadinha no raio-x e consegue tomar a decisão mais adequada para o paciente, né? Gasometria arterial, então, como eu falei, avaliar a relação PO2-FiO2 e o CO2 ideal, que vai ser baseado no cálculo que inclui o bicarbonato do paciente. Balanço hídrico, analisar certinho ganhos e perdas desse paciente. Lembrar que a hipervolemia traz consequências como derrame pleural, congestão, edema agudo, piora da relação PO2-FiO2, maior tempo de ventilação mecânica, que vai diretamente contribuir para o maior risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Temos a questão da função renal. Quanto maior a SEC, maior a inflamação e maior o risco de injúria para esse rim, tá? Tem outros fatores de risco associados também, né? Mas lembrar que nossas atitudes ali no beira-leito, na UTI, também podem contribuir para isso. Se a gente permite que esse paciente fique muito hipotenso, por exemplo, a gente está contribuindo para a lesão renal aguda, tá? E aí, para a gente monitorizar, a gente vai analisar a resposta inflamatória desse paciente, as alterações da coagulação, o uso das drogas vasoativas e dos outros medicamentos de horário que esse paciente recebe, né? Quais são mais nefrotóxicos, menos, como é uma combinação que vai prejudicar menos esse paciente. Avaliar a filtração glomerular, a taxa, né, de filtração glomerular, sobrecarga de volume, redução da perfusão renal, atenção aos eletrólitos, aos marcadores. Vocês viram lá na aula de marcadores de função renal que ureia e creatinina a gente tem como ainda muito presente no ambiente de cuidados críticos, mas existem novos marcadores muito mais precoces de disfunção renal, né? E o nosso objetivo sempre vai ser identificar fatores de risco e agir de forma preventiva, que seria repor criteriosamente, utilizar o EV1000 ao seu favor para fazer essa reposição de volume criteriosamente, evitar hiperestimular a manutenção hídrica, o uso de líquidos hipotônicos, evitar aquele soro de manutenção sem necessidade, em presença de fatores indutores de vasoplegia, por exemplo, sedativos e opioides, né? Tentar manter mais essa pressão com droga vasoativa, ao invés de ficar fazendo volume o tempo todo para esse paciente, né? Mobilizar esse paciente precocemente, evitar ali a má distribuição desse paciente, quando começa a ter acúmulo hídrico ali nos membros superiores, membros inferiores, região genital, que acumula muito volume, né? Então, muita atenção nisso. Objetivar uma sedação mais superficial, um balanço hídrico neutro ou negativo, a depender do perfil do paciente. Administração de albumina apenas em pacientes com causa conhecida da hipoalbuminemia. E atenção para a questão dos diuréticos, né? Então, se esse paciente está todos os dias positivando o balanço, talvez ele tenha indicação ali para controle de volemia com diurético, tá? Aqui é o que mais? Em pacientes com comprometimento da função renal e balanço hídrico cumulativo, pode ser antecipado também a hemodiálise, né? A terapia de substituição renal. E outros problemas que a gente pode ter são as infecções, né? Enfim, de sítio cirúrgico, relacionadas aos dispositivos e etc. Os distúrbios gastrointestinais, um dos principais distúrbios que a gente tem é a constipação, por conta do uso de opioides. Então, por isso que também a gente preza muito pelo uso mínimo de opioides, né? Uma outra coisa também que pode acontecer é por conta dessa resposta inflamatória, o paciente acabar evoluindo ali com hipertensão intraabdominal, né? Que vai trazer também consequências. E outra coisa também, por conta dessa má distribuição, esse paciente pode ter muito líquido livre ali na cavidade, né? A famosa ascite.
por conta dessa resposta inflamatória ao trauma cirúrgico também. Então, tudo isso pode levar a distúrbios gastrointestinais. Além disso, também os distúrbios endócrinos, né, como a gente viu ali, principalmente a questão da hiperglicemia. E aí as atividades de enfermagem, permeabilidade das vias aéreas, rigor, na verdade, na monitorização dos sinais vitais, avaliação neurológica, controle de glicemia, controle de balanço hídrico, acompanhar os exames laboratoriais de imagem, observar as eliminações desse paciente, realizar a mudança de decúbito, avaliar a pele desse paciente, né? Isso aqui de uma forma geral, mas você viu, Lore, que dentro de cada sistema a gente tem muitas ações, né? Então, a questão da ferida operatória, das mucosas hidratadas, atenção para as mucosas oculares no paciente entubado e sedado, o aquecimento nos primeiros momentos do POI, observar as lesões decorrentes do cirúrgico, náuseas e vômitos, e chega. Tem duas coisas que eu vou falar contigo, Lore, em outro momento, que eu sei que você está muito cansada. ECMO e balão intraórtico. A gente finaliza essa parte lá na aula da semana que vem, para a gente pegar só um restinho dessa informação, porque você não vai entender mais nada, que eu sei que sua cabeça está explodindo. Você quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Então, perfeito. Combinado, a gente se vê. Até semana que vem com as próximas aulas. Eu vou ver direitinho qual é a ordem de cada uma, tá bom? Beijo, boa noite, tchau.